Então bora lá. Então a questão final aqui de Navier-Stokes, tá? O que é essa questão? Alguém me pediu essa questão, que ela é... Vou pegar um retângulo, na verdade. Tenho duas placas. Duas placas, tá? Duas placas paralelas a princípio. Sendo que, o que está acontecendo? A placa de cima tá parada. Então a placa de cima tá parada. E a placa de baixo tá se movendo com uma velocidade que eu vou chamar de V0. E um fluido aqui dentro que tá se movendo pro lado oposto com uma velocidade V. Tá? Aqui eu tenho uma espessura de fluido que eu vou chamar de H. Esse tamanho da placa que eu vou chamar de L. Das placas, né? Beleza. Então, aí ele pede perfil de velocidade. De tensão também dá pra achar. Mas aí qual que é a parada? Quando pede perfil de velocidade de tensão, já sabe que vai ter que usar Navier-Stokes. Principalmente porque tem um fluido se mexendo ali. Se fosse só as placas, você poderia usar tensão. Mas como você tem um fluido dele se mexendo, vai ter que usar Navier-Stokes. Então, a primeira etapa, como a gente disse, definir meus eixos. Então, como eu estou falando de placa, vou usar coordenadas cartesianas. Então, vou chamar aqui de X. E vou chamar aqui de Y. Para dentro seria o Z, para fora, tanto faz. Seria para fora, no caso. Beleza. Então, fiz isso. O que eu vou escrever agora? Nosso algoritmo que a gente fez. Definir eixos. Faço minhas suposições, correto? Cara, eu vou usar as exatas mesmas suposições da questão que a gente fez para cilíndrico. Só vai mudar, claro, algumas condições, né? No sentido dos eixos. Então vocês veem que é exatamente a mesma coisa, só estou aplicando meu algoritmo. Aí eu vou tirar isso aqui de completamente desenvolvido, porque causou controvérsias. E aí aqui no caso, se meu escoamento é laminar e unidimensional, aqui eu não estou em coordenadas cilíndricas, né? Estou em cartesianas. Então, na verdade, eu estou dizendo que o fluido só está se movendo na direção X. Então, o que eu estou falando? Que o meu VY é igual a zero. E que o meu VZ, se tivesse, também seria igual a zero. Tá? Perfeito. O que eu vou fazer agora? Vocês podem escrever, sei lá, condições de contorno. Mas eu vou fazer por equação da continuidade, tá? Não, na verdade. Tá, vou fazer equação da continuidade. A equação da continuidade para paralelos, cadê? Tem aqui, né? Esse cara aqui. É a mesma coisa. Equação da continuidade. Aqui tá diferente. As condições. Aqui as suposições são diferentes, então. O que vai cortar vai ser diferente. Então é importante de fazer suposições, entendeu? Porque dependendo do que tu supor, vai cortar coisas diferentes. Então aqui corta, porque é regime permanente. Vou fazer rápido, hein? Vz igual a zero. Vy igual a zero. O que me deu? Que dê Vx dx igual a zero, que é justamente aquela condição de completamente desenvolvido, né? Vou jogar ele pra cá, vai virar minha condição 5. Beleza, fiz continuidade. Fazer o quê? Navier-Stokes, né? Aí aqui, equação de Navier-Stokes, vou fazer só na direção que ocorre o escoamento, que é a direção X. Então vamos lá, copiar isso aqui, que essa equação é grande. Espero que venha tudo.
Nota que agora tá sendo mais rápido, né? Porque a gente já sabe os mecanismos já. Só vou apagar aqui o que eu tinha cortado. Só pra cortar junto com vocês. Então, beleza. Então, o que eu posso cortar aqui? Aqui, regime permanente. Aqui, dvx de dx é zero pela equação da continuidade. Aqui o meu vy, porque o escoamento unidimensional também é zero. Meu vz também, pelo mesmo motivo. Perfeito. Não tenho gravidade nesse caso. Gravidade em x não existe. O que mais que posso cortar? Aqui, pela equação da continuidade, se a primeira derivada é zero, a segunda também vai ser zero. E aqui, como é simétrico em relação a x, né? É aquele mesmo argumento de simetria que tem para θ em relação a coordenadas cilíndricas, tem para z em relação a coordenadas cartesianas, né? Então aqui eu tô falando, no plano dentro ou fora do quadro, a minha velocidade em x não varia. O que faz sentido, porque eu tô submetendo a mesma tensão de escoamento. Tensão de cisalhamento, na verdade, escoamento não. Então aqui também vai ser zero por causa desse argumento de simetria, tá? Perfeito. Então sobrou esse cara e esse cara. O resto deu zero. Então ficamos com esse cara. Que vai ser igual a esse cara. dp dx. Aqui deu o clássico, né? O que vai mudar aqui, no caso? O que vai mudar aqui nessa questão? A gente não precisa nem chegar no final dela, porque é o caso clássico. A não ser que vocês queiram muito que eu faça. Mas é o caso clássico, sim. Então, acho que isso aqui vocês sabem resolver. Mas seria integrar duas vezes também. Então, qual que é a parada aqui? As condições de contorno aqui vão ficar um pouco diferentes que esse passo. Então, o que eu vou usar de condições de contorno aqui? Antes, eu usava... Se aqui tá aberto, né? E aqui tá parado, ou vice-versa, eu uso a condição de que aqui a velocidade é zero, correto? E que aqui a tensão seria zero se estivesse aberto. Aqui eu não posso usar isso. Então, o que eu vou usar para condição de contorno? Então, aqui para condição de contorno, eu usaria... Esperar o avião passar. Eu usaria esse ponto aqui, justamente. Que eu falei, a condição mais forte é o ponto de sólido líquido. E aí, de novo, a condição de não deslizamento. Então, o que eu vou fazer? Minha condição 1 seria para um y igual a h, a minha velocidade em x seria igual a zero porque aquela placa ali tá parada, né? A parte de cima tá parada. Já para... E aqui vai dar mais um trabalhinho, né? Porque não vai ter zero. Mas para y, pelo menos y é zero, né? O y é igual a zero, a minha v vai ser igual a v0. Perfeito? É isso que vai mudar nessa equação aqui. Nesse problema, no caso. E aí, para achar as constantes, fica diferente. Mas a forma de resolver é a mesma, né? Eu faço a mesma coisa aqui. Eu posso chamar esse aqui de um C1. Aí eu integro primeiro o lado direito. Depois o outro lado, que é esse daqui, né? E aí eu vou achar constantes. Provavelmente 3. E é isso. Aí eu aplico as condições de contorno e resolvo o problema. Perfeito? Eu acho que é isso por hoje. Eu acho que tá todo mundo cansado.
Mas se vocês ficarem alguma dúvida, como eu falei, peraí, deixa eu parar de gravar. Foi alguma dúvida nessa questão? Eu só dei o caminho das pedras, né? Não cheguei a resolver ela. Perfeito.